Está aberta no capítulo 4 do Gênesis. Gênesis capítulo 4. Eu quero ler o verso 26, verso que li na semana passada, falando sobre a linhagem que salvou o mundo. E eu quero concluir este assunto hoje. Gênesis 4, verso 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Abençoa a nossa vida, meu Deus, que o nosso coração receba com alegria a tua palavra. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Eu disse que essa linhagem de Sete é uma linhagem piedosa. É a linhagem piedosa de onde vem Noé, que foi levantado por Deus para, junto da sua família, salvar a humanidade, continuar a história da humanidade na terra depois do dilúvio. É dessa linhagem de Sete que virá o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E falamos bastante sobre isso na última semana, que Deus é fiel para cumprir as promessas que faz. Em Gênesis 3,15, depois de o pecado ter entrado no mundo, Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos que esse é o Senhor Jesus. E através dos séculos, um pano de fundo foi sendo criado. Uma estrutura foi sendo desenvolvida debaixo da soberania e da vontade de Deus para que Jesus viesse e desse o seu sangue naquela cruz, entregando-se por amor a nós. Eu disse que essa linhagem piedosa de Sete, ela nos ensina coisas importantes a nós, linhagem piedosa do Senhor, depois do dilúvio. Eles, linhagem piedosa pré-diluviana, nós fazemos parte de uma linhagem piedosa, espiritual, em Cristo, pós-diluviana. E o que eles podem nos ensinar? Eu disse na semana passada que essa linhagem nos ensina que Deus sempre renovará a esperança do seu povo. E vimos a esperança de Eva ser renovada quando, diante da morte de seu filho Abel, Deus lhe fez conceber novamente. E, dentre os filhos e filhas que ela já tinha, Deus fez com que ela concebesse Sete. E a partir de Sete, da descendência de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. E assim é conosco. A esperança do cristão sempre será renovada pelo Senhor, nos dias duros, nos dias difíceis, nas batalhas, lutas que enfrentamos em nossas vidas. Deus sempre renovará as esperanças do seu povo. Eu também disse que essa linhagem nos ensina que Deus sempre testemunhará através de seu povo. E Cainã é um exemplo disso, porque o nome Cainã significa aquele que louva a Deus. Então vemos um pai interessado em investir a vida espiritual na vida de seu filho. O nome de seu filho demonstra isso, aquele que louva a Deus. A conduta de Cainã em dar o nome para o seu filho mostra as suas intenções em querer conduzir a sua família debaixo do temor do Senhor, porque nós, pais, somos membros de uma grande corrente. Nós somos elos de uma corrente que conduz a Deus. E dentro de casa, nosso exemplo, nossa piedade, nossa vida com Deus vai contagiar os nossos filhos a quererem conhecer, amar, servir e temer a este Deus a quem nós servimos. Maalalel, aquele que louva a Deus. Eu disse também na semana passada que essa linhagem nos ensina que Deus sempre confirmará a aliança com o seu povo. E Enoque nos ensina isso. Enoque que andou com Deus, e ele foi trasladado, levado para a presença de Deus ainda vivo. Mas como isso pode acontecer? Como isso é possível? Nós não sabemos. Nós não temos como explicar. Mas sabemos e cremos porque a Bíblia assim o diz. Mas o que é mais extraordinário em relação a nós
É que Enoque andou com Deus e nós também devemos andar com Deus. E andar com Deus é temer a Deus. Andar com Deus é obedecer a Deus. Andar com Deus é levar Deus a sério. Andar com Deus é ser um propagador das boas novas do Senhor. Andar com Deus é imperativo, irmãos, nesse mundo decaído. E andar com Deus com fé, na certeza de que um dia Jesus vai nos arrebatar. Jesus vai nos levar para o céu, para a sua presença, cumprindo a sua aliança conosco. Mas hoje, eu quero destacar mais 2 ensinos que essa linhagem de 7 nos trazem. Primeiro ensino, essa linhagem nos ensina que Deus sempre dará sentido à vida do seu povo. E nós vemos isso na vida de Matusalém. Observe comigo, capítulo 5 do Gênesis, verso 25. Capítulo 5, 25 do Gênesis. A palavra de Deus, palavra que não mente, assim nos diz: E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Essa é a história de Matusalém, ou Metuselá, em algumas traduções, em algumas versões. Matusalém é o exemplo vivo, e a genealogia de Sete nos mostra que nos tempos da antiguidade, as pessoas viviam muito. Eram centenárias, bicentenárias, tricentenárias. Elas viviam por eras e eras. A longevidade na terra era muito grande. Veja que ele vai ter o primeiro filho com quase 200 anos. Hoje as pessoas estão tendo o primeiro filho com 30 anos, com 20 e poucos anos. E antes que você pense que isso aqui é algo alegórico, não. Nós cremos que o relato do Gênesis é literal. Até porque ao longo do tempo as pessoas foram vivendo menos e menos, porque Deus assim instituiu após o dilúvio. Matusalém viveu muito tempo. E talvez alguém possa pensar, que maravilha. E ninguém viveu tanto tempo quanto Matusalém, 969 anos. E alguém diga, que inveja, queria eu viver tanto tempo. E eu estou com você nisso, não vou ser hipócrita. Eu gostaria de ainda viver nessa terra mais 1000 anos. Mas isso não é possível. Isso não é uma realidade. Porém, há algo em Matusalém que deve nos ensinar. E o que é que deve nos ensinar? É que mais importante do que ter muitos anos de vida, é ter muitas vidas nos anos. Entendeu? Muito melhor do que viver muito tempo de vida, é ter muita vida no tempo que Deus nos dá. Jesus falou um pouco de pessoas que desperdiçam a vida. Em Mateus capítulo 16, 26, Jesus disse que proveito há em alguém ganhar o mundo e perder a sua alma, e perder a sua vida. Ou seja, trata de pessoas que vivem essa loucura que é o existir no nosso tempo, e desperdiçam muito da sua vida com coisas que não o levarão ao céu, que não o levarão à presença de Deus. Perderão seu tempo com coisas que não acrescentam de fato nada à sua vida. É muito importante ter muita vida nos anos, mais do que ter muitos anos na vida. A esse desperdício de vida, Salomão chamou de vaidade. No Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, Salomão disse, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. São pessoas que estão perdendo a alma estando vivas. São pessoas que estão perdendo tempo com vaidade. Essa palavra, vaidade, uma
das palavras hebraicas para vaidade na Bíblia é rebel ou rebel. E essa palavra significa sopro. Essa palavra significa fôlego. Essa palavra significa neblina, poeira. É uma coisa que se dissipa. É uma coisa frágil. É uma coisa que o vento leva. Assim é a nossa vida. Ela é frágil. O vento leva. Mas é muito importante que não vivamos nossa vida na vaidade. João Alexandre da Silveira, compositor cristão, resumiu bem o sentido bíblico de vaidade. Ele escreveu uma música com esse título, Vaidade. E ele diz: vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei, vaidade exigindo prosperidade por ser filho do rei, vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal. Tem muito. Vivendo e correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando a todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Irmãos, isso hoje é abundante no meio cristão. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Falsos chamados apostolados, do lado oposto da fé, dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem contra aquele que é, rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré, ou seja, um evangelho que não nos leva para frente, um evangelho que não acrescenta, é um evangelho que só tira de nós, é um evangelho que nos faz regredir, retroceder. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. E ele usa um trecho da poesia de Pedro Branconot. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Há muita vaidade no meio do povo de Deus, na medida em que perde tempo com bobagens, no momento em que concentra energias, força com besteiras. E assim o tempo se vai. Os anos se vão, o povo de Deus precisa acordar, e o povo de Deus precisa investir sua vida naquilo que de fato vale a pena. O povo de Deus tem uma outra concepção de vida, tem um outro princípio de vida, tem outras concepções e convicções a respeito desta vida que é passageira e que é breve. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Abra sua Bíblia no Salmo 90, um salmo atribuído a Moisés. Salmo 90, versículo 5. Salmo 95 diz: tu os levas como uma corrente de água. Isso quer dizer os anos vão rápido como uma corrente d'água que passa rapidamente, passa com muita velocidade. Ele diz que os anos são como um sono. De manhã, são como a erva que cresce. É uma coisa frágil, que o sol vai bater nessa erva e ela vai morrer. Ela vai deixar de existir. Versículo 9 de Salmos 90. Pois todos os dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Outras versões trazem que a nossa vida é como um breve pensamento. Passa rápido, é breve. Verso 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Veja como diminuiu. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A vida passa e nós voamos. A vida passa e as coisas escapam das nossas mãos, a gente nem percebe. É um breve pensamento e o tempo já passou. Chega uma fase na vida da gente, muitos aqui sabem disso, como eu, que a gente começa a ter essa percepção muito mais forte. Mas já passou. Mas já faz tanto tempo assim, faz 20 anos que eu estou nessa igreja, parece que foi ontem que eu cheguei. Sexta-feira, as crianças entrando no ônibus, os pais deixando aqui os seus filhos. A maioria daqueles pais eram jovenzinhos de 16, 17, 20 anos.
Quando eu pregava nos retiros de jovens dessa igreja, eu nem era dessa igreja. Eles me convidavam para pregar nos retiros. Preguei em vários retiros dessa igreja antes de vir para cá. E aí os verem trazendo os seus pequenos para os retiros de criança. Eu disse, daqui a pouco é retiro de adolescentes, daqui a pouco é retiro de jovens. Daqui a pouco eles estão casando. Daqui a pouco você vai ser vovô e vovó. O tempo passa numa velocidade, a gente nem percebe, como um conto que se conta. A vida realmente é um sopro, é muito breve. Por isso que nós temos que ter cuidado, muito mais do que ter muitos anos de vida, ter muita vida nos anos. Davi disse ao seu amigo Jonatas, porque Davi estava perseguido por Saul, ele estava em vias de ser assassinado pelo rei. E ele disse exatamente isso a Jonatas em 1 Samuel 20, versículo 3. Há apenas um passo entre mim e a morte. E é assim que nós vivemos. Você não sabe o dia da sua partida. Pode ser hoje. Pode ser essa semana. Bem, nós queremos viver 969 anos, mas isso não será possível. Um dia a morte nos alcançará. E o que você fez da sua vida? Eu visitei o ano passado, na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, com Márcia, o túmulo de Billy Graham. E o túmulo de Billy Graham ao lado da sua esposa Ruth. No túmulo dele está escrito, Billy Graham, pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está escrito lá. Ele foi conhecido como o maior evangelista do século XX. Ele levou milhões de pessoas a Cristo nas suas cruzadas. Um homem íntegro, um homem sério, um expositor da palavra de Deus com profundidade e simplicidade. Esse homem já está com Cristo, morreu com mais de 90 anos. Mas note, ele fez questão de deixar claro que ele era apenas e tão somente um pregador do Evangelho de Jesus. Visitei a casa onde ele viveu. Atrás tem um grande celeiro, onde conta a vida dele. E nós fomos acompanhando aquelas estações, vídeos, sentávamos para ouvir, para conhecer a história, desde o seu nascimento, seus pais crentes. E você vai seguindo, vai andando, é muito grande. E quando chega no final, a última estação, é o Billy Graham pregando Jesus. E ele disse, se você está aqui, e você não tem certeza da sua salvação, entregue sua vida a Cristo. Ainda morto, irmãos, ele prega através do vídeo. Eu e Márcia saímos com a esposa de um pastor que mora lá. E vimos pessoas de joelhos, numa sala, orando, entregando a vida a Jesus. É um homem que em sua vida empenhou a sua existência para fazer Cristo conhecido. E mesmo na sua morte, ele continua pregando Cristo. Temos que fazer a nossa vida valer a pena. Por isso, no versículo 12 do Salmo 90. Aí, Salmo 90, 12. Salmo 90, 12, Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ore a Deus, pedindo a Deus sabedoria, para ter vida nos anos, para fazer a vida valer a pena, para se envolver com projetos eternos, para se envolver com coisas que valham a pena, para envolver-se com coisas que duram pela eternidade. A sabedoria para viver, nós só encontramos em Deus. Nós somos, irmãos, o povo que invoca o nome do Senhor. Nós somos a linhagem que invoca o nome do Senhor, que teme ao Senhor, que impunha uma palavra, uma Bíblia, que tem a Cristo no coração, que trabalha em prol do reino de Deus. E a Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sim, eu vou morrer, e eu quero chegar à presença de Jesus e ter coroas, galardões, para entregar ao meu Senhor. Eu quero isso.
Eu não tenho bens nessa vida, mas eu quero isso, entregar a Jesus galardões e dizer: o Senhor é digno. Esse deve ser o desejo de cada crente. Não perca o seu tempo com bobagem, porque a vida é breve. E nós, como um sopro, passamos. Mas, em último lugar, essa geração de Sete nos ensina, essa linhagem nos ensina, que Deus sempre visitará com graça o seu povo. E nesse caso aqui, Lameque é o exemplo para nós. Veja capítulo 5, verso 28 de Gênesis. Gênesis 5, verso 28 até o verso 31. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas, e foram os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Lameque nos ensina que Deus sempre visitará o seu povo com graça. E por que eu digo isso? Porque Lameque é descendência de Sete, e o texto nos diz, ele é pai de Noé. Olha lá, Noé. E há um outro Lameque aqui nesse texto, capítulo 4, verso 19. Veja comigo, por favor. 4:19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. O primeiro músico da história foi Jubal. E Zilá, verso 22, também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim, Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Esse Lameque do capítulo 4 é descendente de Caim. O Lameque do capítulo 5 é descendente de Sete. Tem o coração cheio de vingança, de ódio. É uma pessoa estourada. É uma pessoa, não é nem que tem pavio curto, não tem pavio, pisou no meu pé, eu mato. E matei. E talvez ele queria constranger as suas esposas. Olha, me obedeçam. Porque eu sou mau. Eu sou vingativo. Coração desse Lameque do capítulo 4 é um coração maligno. Mas o Lameque do capítulo 5 é um Lameque de coração benigno. Ele é da linhagem de Sete. Ele não tem ódio. Ele não tem vingança. Ele quer criar sua família. Ele quer plantar e colher. Ele quer viver uma vida digna. E ele dá à luz um filho. Vem dele um filho que vai ser o Salvador segundo a carne, com a sua família, entrando na arca. E louvado seja Deus pela vida de Noé. Nós estamos aqui por causa de Noé. 2 Lameques, 2 visões de mundo distintas. E, meus amados, veja, olhe, vigie o seu coração. Porque dependendo do que habita o nosso coração, isso vai determinar a qualidade de vida material e espiritual que nós temos. Um coração vingativo, um coração antagônico, que só quer discutir, que só quer brigar, que é contra, é sempre do contra. Um coração que não tem paciência. Um coração que é implacável dentro de casa, que passa por cima do cônjuge, do filho, da filha, como um rolo compressor.
Uma pessoa que é intolerante no trabalho, que ninguém aguenta, que ninguém suporta, que as pessoas querem distância. A vida espiritual dessas pessoas é uma vida doente. É uma vida que exala veneno, azedume. Porque essas coisas não ficam só no coração, essas coisas vazam. As nossas palavras, nossas ações. Essas coisas vazam do nosso coração e ganham a nossa vida. Nós temos que ter cuidado, porque nós somos da linhagem de Sete, espiritualmente falando. Nós não somos da linhagem de Caim. Um coração cheio de azedume, despeja com a boca palavras de rancor e vingança, mas um coração cheio de graça, de fé, de esperança, despeja com a boca palavras abençoadoras. Palavras que abençoam. Eu quero ler o verso 29 do capítulo 5. Suportai-me um pouquinho mais. Me suportem um pouco mais. Verso 29. A quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará. Está vendo? Acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É só a chuva. E nós estamos aqui, graças a Deus. Ele diz, nasceu esse menino, Deus nos consola, essa terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. E o que é que Lameque quer dizer? É que, irmãos, é difícil viver nessa terra tocada, maculada pelo pecado, é difícil. É difícil para um agricultor plantar e colher, ele sua muito, ele tem muito trabalho. Não é fácil, irmãos. A gente coloca comida na mesa, mas os agricultores é que sabem como é difícil. Porque essa terra, por melhor que seja o Brasil, essa terra brasileira em que se plantando tudo dá com muito trabalho, com muito suor. E para nós ganhar o pão de cada dia, não é fácil, não é verdade? É muito suor, é muito sacrifício. Nós cansamos, nós nos desgastamos. Parece que cada ano vai ficando mais difícil ganhar o pão de cada dia. Os governos não ajudam, não viabilizam, não facilitam, não nos deixam em paz. Se os governos nos deixassem em paz para trabalhar, para fazer o que temos de fazer, não, eles ficam nos controlando, e eles querem nos controlar cada vez mais, não nos deixam em paz. Deixa a gente trabalhar, deixa a gente produzir. Faz estrada boa. Diminui o preço do pedágio, diminui os impostos. Não, eles dificultam. Se eles nos deixassem em paz. Trabalhar neste mundo é uma coisa que cansa. Trabalhar nesse mundo é uma coisa difícil. É o suor. Porque Deus disse isso. Maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás. E o verso 17 de Gênesis 3 diz que a terra, por causa do pecado, a maldição, ela produziria espinhos. Nós vivemos entre espinhos, irmãos. A nossa vida é doída, não é fácil, não é simples. O espinho fura, machuca. Pode infeccionar, a nossa vida é assim, não são espinhos literais, mas são espinhos existenciais. Nós vivemos assim, mas nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da esperança, nós somos a linhagem que invoca o nome do Senhor. Nós temos esperança. E o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, eu não vou ler em função do nosso tempo. Ele diz, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Nós cansamos, nós suamos, nós ficamos exauridos. Isso custa e custa muito para nós. Mas como Lameque, nós podemos dizer, Deus nos consola, Deus nos anima, Deus nos fortalece. Há um Deus que é por nós. Os que não conhecem esse Deus se desesperam, se entristecem. Mas nós sabemos quem é que está sentado no trono do universo. É o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Por isso, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,13, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, nós temos fé, nós temos consolo. Por isso nós dobramos o joelho para orar, por isso nós abrimos a palavra e temos promessa, e temos ânimo, temos um Espírito Santo que renova nossas forças. E nós temos certeza que um dia não haverá mais espinhos, louvado seja Deus. Que um dia não haverá mais cansaço, não haverá mais suor. Que um dia não haverá mais tribulação. Não haverá mais essa coisa de lutar pelo penoso, pelo pão, com um penoso trabalho, como diz o Salmo 127. Um dia essa terra será transformada. Um dia essa terra será transformada. E eu preciso encerrar. Suportem-me, por favor, mais 5 minutos. Gênesis capítulo 49. Eu preciso ler isso para você. Gênesis 49, verso 10. É uma profecia a respeito de Jesus, da linhagem de Sete, de onde virá Davi. E assim Jesus, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Isso é uma palavra de Jacó aos seus filhos, à beira da morte. Ele diz, o cetro não se apartará, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló é uma palavra que tem um significado, aquele relacionado à paz. Quem é o príncipe da paz? É Jesus. Até que venha Siló, ou seja, aquele relacionado à paz. E a ele se congregarão os povos. Irmãos, no milênio vai ser assim. Jesus reinando de Jerusalém, os povos virão a ele para render louvor e glória a ele. Verso 11, olha que coisa. E ele amarrará o seu jumentinho à vide. É um rei humilde, é um rei simples. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas. Ele não tem um corcel, ele não tem um manga larga. Ele monta um jumentinho e amarra o jumentinho à vide. Meu Deus, esse jumento vai comer a vide toda. Não faz isso, Jesus. Faço. O meu reino é reino de abundância. O jumento pode comer a vide o quanto quiser. Olha lá, versículo 11 ainda. E o filho da sua jumenta a cepa, mais excelente. Ele fará a sua roupa, ou lavará a sua roupa no vinho. Vinho. Abundante como água, que coisa linda, e a sua capa em sangue de uvas. A comida vai ser abundante, louvado seja Deus. Que coisa, que coisa. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Esse é o reinado que nós vamos participar um dia. Louvado seja Deus. Eu ainda tenho. Eu pedi 5, né? Eu ainda tenho. Isaías 35, 1 e 2. Isaías 35, 1 e 2. Suportem-me um pouco mais. Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isso é o reino do Messias. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano, se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do seu Deus. Olha o capítulo 55 de Isaías. É o mais messiânico de todos os profetas, Isaías. Capítulo 55, verso 13. Que coisa linda. Deus sempre visitará com graça o seu povo. 55, 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta.
o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, e nunca se apagará. Eu gostaria de ler Ezequiel, capítulo 46, versos de 6 a 12, mas não vou ler. Capítulo 47, de 6 a 12. Mas o fato, irmãos, é que Noé não realizou o sonho de Lameque, mas Jesus um dia vai realizar. Por isso você pode contar com a graça de Deus, lutando pelo pão de cada dia, enfrentando as tribulações da vida, as batalhas que você enfrenta com a enfermidade. Você pode encontrar em Deus graça e no seu coração essa certeza: um dia Jesus vai reinar neste mundo e eu vou reinar com Ele. Isaías 11 diz que os que estiverem vivos no milênio viverão 1000 anos. E a criança vai brincar do lado de uma serpente e ela não o picará. Os leões vão voltar a comer capim como era no Éden. A terra será transformada e nós reinaremos com Cristo. Glória a Deus. Portanto, diz Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Linhagem de Sete, linhagem espiritual de Jesus, povo de Deus, ergam os vossos olhos, é tempo de buscar ao Senhor. Amém, meus amados? Você podia orar comigo agora, podia falar com o Senhor agora. Será que alguém aqui hoje